Fala galera linda, como vocês estão? É Edmara Martins em mais um vídeo para mim e para você, na leitura do livro Desperte Seu Gigante Interior. Bem, nesse capítulo nós vamos falar sobre a diferença, entre a capacidade física e a saúde. Nós vamos falar da fonte da juventude, que é exatamente o subtítulo deste capítulo, e como nós podemos já começar, a tarefa de hoje naquele desafio, que se você não viu, vou deixar o card aqui para você, desse desafio que nós estamos fazendo aqui deste livro, tá certo? Então, a fonte da juventude. Um totem inegavelmente poderoso em nossa cultura é a juventude e a vitalidade física. Pense nos homens e mulheres idosos que conseguem uma nova vida no filme Coco. Muitas pessoas perseguem qualquer coisa que pensem que vai prolongar a sua juventude, enquanto a verdadeira fonte da juventude já existe dentro delas. É conhecida como o hormônio do crescimento humano, HGH, ou HGH. Ele estimula o crescimento do tecido, aumenta o tônus muscular, acentua a flexibilidade, engrossa os músculos, estimula o crescimento de órgãos e ossos e ajuda a manter os tecidos saudáveis. Desde o momento em que você nasce e até aproximadamente os 30 anos, o HGH é naturalmente liberado na corrente sanguínea, cerca de 1h30 depois que você adormece e também uma vez antes de despertar pela manhã. Acabei de completar 31 anos e por isso não estou incluído nisso. Os elevados níveis de HGH, como é de se imaginar, descrem com o passar do tempo. Aos 60 anos, cerca de 30% dos homens produzem pouco ou nada da substância. Conjectura-se que as mulheres continham a segregar o hormônio do crescimento até a velhice, e que esse é um dos motivos para viverem mais tempo. Também recebemos jatos de hormônio do crescimento humano depois de exercício intenso, e ou depois de uma lesão grave, porque o HGH é uma substância curativa. O HGH está agora sendo sintetizado em laboratórios e ministrado a crianças que sofrem de nanismo a fim de estimular o seu crescimento. Mas como você pode aumentar a sua capacidade natural de liberar HGH no organismo? A única maneira de desencadeá-lo é de forma instantânea e contínua, ou seja, através daqueles exercícios explosivos. Isso significa que efetuar repetições de uma atividade que você pode manter por 35 a 45 segundos apenas, como o levantamento de peso. Testes de laboratórios realizados em Miami, Flórida, apresentaram resultados animadores. Pessoas na casa dos 60 anos que há 10 ou 15 anos pelo menos não tinham qualquer tônus muscular, estão aprendendo a levantar peso e a criar uma massa muscular equivalente à de jovens de 21 anos, com níveis de energia comparáveis. O que tudo isso significa? Significa que você pode ser tão forte aos 68 anos quanto era aos 20 e 30 anos. Não apenas você pode continuar a desenvolver o fator de resistência com exercícios aeróbicos, como já mostramos antes, mas também você pode continuar a aumentar a sua força com curtas explosões de exercícios anaeróbio. Mas lembre-se do outro fator na equação. Dê a seu corpo os nutrientes de que ele precisa. Cuide para não envenenar o seu corpo com excesso de açúcar, gorduras, sais, carne. Se assumirmos o controle de nossos corpos agora, 1 em cada 4 pessoas não será um peso para a sociedade, mas um membro forte e vital, que oferece contribuições valiosas e desfruta a vida ao máximo. Ludwig Wittgenstein diz: o corpo humano é a melhor imagem da alma humana. Então, a tarefa de hoje do nosso desafio é, primeiro, faça a distinção entre a capacidade física e saúde. Já fez isso? 2, decida se tornar saudável. Eu espero que você tenha feito isso também. Saiba onde está. Faz agora exercícios aeróbios ou anaeróbios? Está queimando gordura ou glicogênio? Procure alguém que possa testá-lo ou responda as seguintes perguntas. Desperta pela manhã se sentindo cansada? Cansado? Sente-se faminto, faminta depois do exercício?
Você experimenta grandes oscilações de ânimo depois do exercício? Aquela mesma camada de gordura, ela ainda persiste apesar dos seus mais diligentes esforços? Se você respondeu sim a essas perguntas, as possibilidades são de que esteja fazendo exercícios anaeróbios. 4. Compre um monitor portátil de batimento cardíaco. É um dos melhores investimentos que você pode fazer. 5. Desenvolva um plano. Condicione seu metabolismo a queimar gordura e a produzir níveis sistemáticos de energia, começando por um programa de 10 dias de exercício aeróbio, de acordo com a orientação que tracei antes. Comece imediatamente. 6. Parte de seu desafio de 10 dias, se quiser ampliar, é ler o capítulo Energia, o combustível da excelência, em meu primeiro livro, O Poder Sem Limites. Decida tornar o exercício parte de sua identidade. É apenas através de um compromisso com o exercício a longo prazo, vitalício, que podemos colher as recompensas que a vida tem a nos oferecer. Agora vamos passar para um padrão superior, pelo aumento da qualidade de nosso destino dos relacionamentos, onde partilhar e gostar. Terceiro dia de desafio, seu resultado. Aumente de forma considerável a qualidade de seus relacionamentos pessoais e aprofunde a ligação emocional com as pessoas de quem gosta mais, conhecendo os seus elementos fundamentais dos relacionamentos bem-sucedidos. Bem, o sucesso, ele não vale nada se não temos alguém para partilhar. Na verdade, a emoção humana mais partilhada é a de ligação com outras almas. Ao longo desse livro, falamos muitas vezes sobre o impacto dos relacionamentos na moldagem do caráter, valores, convicções e a qualidade de nossas vidas. Em termos específicos, o exercício de hoje visa a lembrá-los dos 6 pontos fundamentais que são valiosos para qualquer relacionamento. Vamos revisá-lo antes que eu passe a tarefa para hoje. Primeiro, se você não conhece os valores e regras da pessoa com quem partilha um relacionamento, você deve se preparar para a dor. As pessoas, elas podem se amar, mas se por qualquer motivo elas isolam sistematicamente as regras da outra, vai haver tensão e transtorno no relacionamento. Lembre-se de que cada transtorno que você já teve com outro ser humano foi um transtorno de regras. E quando as pessoas se envolvem com intimidade, é inevitável o confronto de regras. Conhecendo as regras da outra pessoa, você pode evitar esses desafios. 2. Alguns dos maiores desafios nos relacionamentos derivam do fato de que a maioria das pessoas entra num relacionamento para obter uma coisa: tentar encontrar alguém que faça com que se sinta bem. Na realidade, o único meio de um relacionamento durar é se você o encarar como um lugar em que entra para dar e não um lugar a que vai receber. 3. Como em qualquer outra coisa na vida, para se nutrir num relacionamento é preciso olhar e procurar certas coisas. Há determinados sinais de advertência no relacionamento que podem indicar que você precisa enfrentar um problema imediatamente, antes que escape ao controle. Em seu livro How to Make Love All the Time, minha amiga, a doutora Bárbara de Angelis, ela indica 4 fases perniciosas que podem matar um relacionamento. Ao identificá-las, podemos interferir e eliminar os problemas, antes que aumentem para padrões destrutivos que ameaçam o próprio relacionamento. Estágio 1. Resistência. A primeira fase de desafios num relacionamento é quando você começa a sentir resistência. Praticamente todas as pessoas que já estiveram num relacionamento passaram por momentos em que sentirão resistência a alguma coisa que a outra disse ou fez. A resistência, ela ocorre quando você desaprova, se irrita ou sente-se um pouco apartado da outra pessoa. Talvez numa festa ela diga uma piada que o incomoda, que gostaria que não tivesse falado. O desafio é que a maioria das pessoas, elas não se comunicam quando experimentam um senso de resistência e assim a emoção continua a crescer até alcançar o estágio 2, ressentimento. Se você não lida com a resistência, vai crescer para o ressentimento. Agora você não está apenas irritada, você se sente furiosa com a outra pessoa. Você começa a se apartar, você ergue uma barreira emocional. O
O ressentimento destrói a emoção de intimidade. Isso é um padrão destrutivo num relacionamento, que só vai adquirir velocidade se não for contido. Se não é transformado ou comunicado, torna-se o estágio 3, que é a rejeição. Este é o ponto em que você tem tanto ressentimento acumulado que se descobre à procura de meios para magoar a outra pessoa, para atacá-la, em termos verbais ou até mesmo não verbais. Nessa fase, você começa a ver tudo o que ela faz como irritante ou inoportuno. É aqui que ocorre não apenas a separação emocional, mas também a separação física. Então, se deixamos que a rejeição continue a fim de atenuar nossa dor, passamos para o estágio 4, que é o de repressão. Então, quando você se cansa de lidar com a raiva que deriva da fase de rejeição, você tenta reduzir a sua dor com a criação do torpor emocional. Você evita sentir qualquer dor, mas também você evita a paixão ou excitamento. E é a fase mais perigosa de um relacionamento, porque este é o ponto em que os amantes eles se tornam colegas de quarto. Ninguém mais sabe que o casal tem problemas, porque eles nunca brigam, mas não resta qualquer relacionamento. Qual é o meio de prevenir os 4 R's? A resposta é bem simples. A comunicação clara e objetiva. Cuide para que suas regras elas sejam conhecidas e elas possam ser atendidas, a fim de evitar que as coisas aumentem de forma desproporcional. Use o vocabulário transformacional. Fale em termos de preferências, em vez de dizer, não suporto quando você faz isso. Diga, eu preferia que fizesse isso. Desenvolva interrupções de padrão para evitar o tipo de discussão em que nem pode mais lembrar a causa e sabe apenas que precisa vencer. 4. Faça com que os relacionamentos sejam uma das maiores prioridades em sua vida. Caso contrário, ficarão em segundo plano para todas as coisas que são mais urgentes durante o seu dia. Pouco a pouco, o nível de ansiedade, de intensidade e paixão vai se dissipar. Não queremos perder o poder de nossos relacionamentos apenas porque fomos apanhados na lei da familiaridade, ou porque deixamos que a negligência nos habituasse ao intenso excitamento e paixão que temos por uma pessoa. 5. Um dos mais importantes padrões que Beck e eu descobrimos desde cedo foi que o fundamental para o relacionamento durar é focalizar todo dia em como torná-lo melhor, em vez de focalizar o que poderia acontecer se terminasse. Devemos lembrar que vamos experimentar tudo o que focalizamos se constantemente focalizamos o medo de que o relacionamento acabe, começaremos a fazer, em absoluta inconsciência, coisas para sabotá-lo, a fim de podermos nos afastar antes de ficarmos envolvidos demais e resultar uma dor profunda. Um corolário desse princípio é o de que se você quer que seu relacionamento dure, nunca, mas nunca, jamais ameace o próprio relacionamento. Em outras palavras, jamais diga, se você fizer isso, então eu vou embora. O simples fato de você fazer essa declaração cria a possibilidade e também induz um medo desestabilizador nas duas partes. Todos os casais com um relacionamento duradouro que já entrevistei, eles tinham como regra que, independentemente do quanto se sentiam furiosos ou magoados, jamais questionariam se o relacionamento duraria ou não e nunca ameaçaram deixá-lo. Lembre-se da metáfora da escola de pilotos e do carro derrapando de encontro ao muro. Você precisa focalizar para onde deseja ir em um relacionamento, não o que teme. 6. Todos os dias reassocie a tudo o que ama na pessoa com quem mantém um relacionamento. Reforce seus sentimentos de conexão, renove os sentimentos de intimidade e atração, fazendo sistematicamente a pergunta: como pude me tornar tão afortunado de ter você em minha vida? Torne-se plenamente associado ao privilégio de partilhar a sua vida com essa pessoa. Sinta o prazer com intensidade e sempre o enraize no sistema nervoso. Empenhe-se numa busca incessante de meios para surpreender um ao outro, e se isso não acontecer, o hábito vai se instalar e cada um passará a considerar o outro como algo corriqueiro. Portanto, procure e crie momentos especiais que possam tornar o seu parceiro um modelo, e um modelo lendário. Antônio Porcha disse assim:
Há espaço para tudo num coração cheio e não há espaço para nada num coração vazio. Então a tarefa de hoje, primeiro, providencie um tempo hoje para você conversar com a outra pessoa e descubra o que é mais importante para cada um no relacionamento. Quais são os seus valores mais altos no relacionamento comum e o que precisa acontecer para sentir que esses valores estão sendo atendidos. 2. Decida o que é mais importante para você estar apaixonado do que estar certo. Se algum dia se descobrir na posição de insistir que está certo, trate de romper o padrão. Pare no mesmo instante, retorne a conversa mais tarde, quando se encontrar com melhor disposição para resolver os conflitos. 3. Desenvolva uma interrupção de padrão com que ambos concordem para usar quando as coisas se tornarem mais acaloradas. Assim, não importa quão furioso você esteja, você pode sorrir, pelo menos por um momento, e sair da perturbação. A fim de facilitar para ambos, o casal, no caso, use a interrupção de padrão mais bizarra ou divertida que puder imaginar. Faça com que se torne uma piada particular, servindo como uma âncora. 4. Quando você sentir resistência, comunique com amortecedores como: sei que é apenas idiosincrasia minha, mas quando você faz isso, eu me sinto um pouco aborrecida. 5. Planeje saídas noturnas juntos, de preferência uma vez por semana, ou no mínimo 2 vezes por mês. Revezem-se, surpreendendo um ao outro pela invenção das coisas mais românticas e divertidas para fazerem. Não deixe de dar um beijo arrebatado todos os dias. Aliás, esse é o 6, tá? Essas são as únicas tarefas de hoje, então aproveite. Eu posso garantir que as recompensas elas são imensas para cuidar que você se empenhe numa melhoria constante e incessante. Numa base diária, vamos desenvolver um atraente plano para podermos criar seu destino financeiro. Pequenos passos para uma pequena ou grande fortuna. E eu vou ficando por aqui, nesse vídeo maravilhoso. Se você gostou, aliás, eu vou deixar uma descrição com a minha explicação do que eu vejo nessa parte que eu li. E se você gostou, já vou pedir para você dar um like, vou pedir para você se inscrever no canal. E já manda esse vídeo para um casal, um amigo seu que você acredita aí no seu coração que precisa ouvir isso. Só o amor constrói, tá bom? Então, muito obrigada por me apoiar, muito obrigada por estar no canal. Gente, aqui também tem um selinho, né? É um coraçãozinho, com um cifrãozinho. Então, se você quiser me ajudar aí e contribuir com o canal, será muito bem-vindo, tá certo? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Deus abençoe.